Vício, um indicador de realidade. Você conhece alguém viciado? Ou melhor, você possui algum tipo de vício? Diferente do que muitos pensam, o vício é um excelente indicador de realidade. Uma pessoa viciada, ela está entregando uma mensagem para a sociedade. Ela está dizendo que a realidade que ela vive é tão entediante que ela precisa de anestésicos e alternadores de consciência. E nós, como seres humanos, antes de indicarmos ou apontarmos uma pessoa como drogada ou viciada, nós temos que entender e compreender a sua realidade. Para ficar melhor a compreensão, eu vou dar um exemplo prático que eu vivi. Há anos atrás eu conheci uma família. E essa família tinha uma mãe e um filho, aonde existia uma lacuna muito grande sobre o afeto. Nessa correlação de mãe e filho, era impossível identificar qualquer proximidade ou qualquer relação interpessoal. E eu, ao conhecer mais a mãe, eu conheci a sua rotina, entendi a sua realidade e ela me contou coisas do seu passado. Existia uma época onde o seu filho era adolescente e nesta época ela foi abandonada pelo seu marido. O seu marido a abandonou, não deixando pensão e nenhum sustento ou apoio ou amparo financeiro. O que essa mãe foi submetida? A 2 jornadas trabalhistas. Ela teve que ir em busca de um outro emprego para manter o padrão da família. Com essas 2 jornadas de trabalho, ela se ausentou mais de casa. Logo na fase onde o seu filho precisava de maior afeto e carinho. O seu filho, sem ter a consciência suficiente para entender aquela situação, entendeu que o afastamento da sua mãe era um abandono. Logo mais, passaram-se os anos e o seu filho mais do que distanciou essa lacuna e deixou ela de forma bem concreta, de modo com que todos os anos que a mãe tentava se aproximar do filho, o filho cada vez mais se afastava dela. A mãe, no seu absinto existencial, se acometeu ao uso de substâncias alcoólicas. O que aconteceu? Se tornou uma viciada. E cada vez mais com que ela tinha o desprezo do seu filho, mais ela se afogava no álcool. O que ocasionou? Um vício. Ela descobriu no álcool uma distração. Ela descobriu que, anestesiando a sua consciência, ela poderia encarar e sobreviver de modo mais constante. Com muito cuidado, eu fui aproximando a mãe do filho com encontros despretensiosos. E nesses encontros, nós tínhamos conversas despretensiosas. E eu, usando de desculpas, deixava o filho a sós com a mãe. Com o tempo, a mãe foi contando a sua história para o filho, e o filho, já não mais um jovem, sim um adulto com seus 30 e poucos anos, já tinha 2 filhos, era casado, compreendia a história da mãe. Por quê? Porque ele faria o mesmo à sua descendência. De modo que passaram-se os meses e aquela lacuna foi se tornando cada vez menos espessa. A mãe foi se aproximando do filho, o filho foi se aproximando da mãe, até acontecer o fato de a mãe ir morar com o filho durante algum tempo. O que aconteceu? A mãe descobriu que ela não precisava mais de um anestésico de consciência. Largou o álcool e descobriu que ela tinha poder sobre si. Por quê? Porque ela tinha poder sobre o conhecimento da sua história. Quando nós conhecemos quem nós somos, sabemos a quem nós operamos e conhecemos principalmente a razão de existir, o vício ele vai ficando cada vez menos potencial em nós. Mas antes de nós olharmos e julgarmos alguém como um viciado e um drogado, nós temos que o ajudar a se discernir. E, na minha opção, eu não uso de tratamentos medicamentosos ou de reclusão social para uma pessoa que está cometida a um vício. Eu creio que isso são intervenções muito drásticas e têm que ser feitas em última instância. Eu ainda acredito que a interação humana é o melhor remédio. A exemplo disso, nós temos Jesus Cristo. Nós temos o início do ministério do Deus encarnado entre os homens. Jesus não operou nenhum milagre tópico até o capítulo 8 de Mateus. Jesus vem tratando da alma, trata da inveja, trata do ódio, trata da discriminação, trata do preconceito, trata do olhar ganancioso, trata da luxúria, trata da mentira, trata do adultério, para depois fazer um milagre de curar um cego, de fazer um surdo ouvir, porque não adiantaria curar um surdo de sua surdez e o permitir ainda no vício da mentira. De modo que
A liberdade de consciência e o conhecimento interpessoal ainda é a melhor solução na nossa condição humana. Portanto, você conhece alguém que tem um vício ou você mesmo tem um vício? Tente se descobrir, tente se perguntar o porquê você está fazendo o que está fazendo. E se você precisa de ajuda, me chame, me envie um e-mail que eu irei te ajudar com todo e o maior prazer. Eu sou o Danilo Martins e nós estamos psicanalizando.